Um bom dia a todos. O Senhor continue abençoando grandemente nesta formosa manhã. Que o Senhor nos permite estar vivos e que podemos respirar, abrir os nossos olhos. Quando abrimos nossos olhos, a primeira coisa que falamos é obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque me permitiu um dia mais estar nesse tempo final diante do Filho do Homem. Então consequentemente, somos dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. Hoje, domingo 9 de março, hoje, domingo 9 de março deste ano, 2025, já passaram 2 meses e esse está indo rápido também. E esses meses que já levamos neste ano foram meses de grandes bênçãos. Toda a palavra que Deus nos deu, que vamos repassando e vamos vendo tanto maná em abundância que Deus nos tem dado, que vimos quando nosso irmão Branham, a ele foi mostrado em visão que ele abriu as cortinas e disse, viu uma montanha de pão. Eu estive vendo na escritura do filho pródigo, o filho prodígio, que ele coloca ali aquele tempo de fome. Eu não ia falar disto, depois eu creio que já tínhamos mencionado, mas ali ele colocou 7 anos de fome na era da pedra angular. Eu creio que foi colocado isso. Ou seja, o mundo teria fome. Mas na era da pedra angular, para os escolhidos de Deus, tem abundância. E para o mundo, não. E na casa era da Sunamita, a viúva, enquanto todo o território estava em escassez e fome, na casa dela comiam 3 boas refeições durante o dia. Revelação pura, irmão Branham disse. Ou seja, que o que Deus está nos dando, assim, palavras comuns, é caviar. É maná celestial, maná do alto. O que estamos vendo nesse tempo não é outra coisa, mas o que foi prometido que seria realizado no meio da igreja do Senhor. Nesses dias estivemos lá na Argentina e ali Deus nos deu muitas coisas, as quais vão sendo detalhadas, e vocês vão vendo que um tema vai abrindo e sobre isso vem outro mais e outro mais, e ainda restam muitas coisas aí. Por isso é bom repassar, e veja, tudo está ficando escrito em vídeo, em áudio e também em escrito, porque chegará o momento que iremos necessitar e teremos ali esse alimento armazenado ali, porque tudo vai se desembocar nesse grande aperto que virá e depois vai se converter em uma perseguição para os 144.000 para as fatas. E
Aí para as fatos 144 mil vai ser um tempo difícil, onde vai ser proibido pregar. Vai ser proibido pregar até mesmo cura divina. Até áudio o inimigo já está enviando. Veja como é a imitação. Mas se tem algo falso, tem que ter um verdadeiro. E tudo que estará acontecendo em nossa dispensação e em nossa era é para esse grande reino milenial que está por começar, depois da ceia das bodas do Cordeiro. Mas estamos em um tempo de entrelaçamento para esse reino, que está sendo estabelecido aqui. E esse é o tempo que o Espírito Santo está passando do lugar santo ao lugar santíssimo. Hoje estaremos falando. Hoje eu estava como às 2 e eu não conseguia dormir. E às 3 horas eu fui tomar um banho. E às 4 foi que eu disse, eu já vou lá para o quartinho. E a primeira mensagem que ele me dirigiu ali foi: quem é este Melquisedeque? O sinal e desespero. Essas 3 mensagens, para que hoje você já vá tendo-as por aí, estaremos lendo certas coisas aí muito importantes, onde esperamos que Deus nos mostre com mais clareza o que é o Espírito Santo na alma. Isso é bem importante, tão importante que foi mostrado na saída do Egito, onde o sinal tinha que estar aplicado, o sinal que era o sangue, nos batentes, nos portais de cada porta. E compreendendo isso totalmente e tornando parte de nós, iremos obter os resultados que chegará a essa parte onde esse poder estará completamente na igreja. Agora tem coisas que vai ser deixado para que quando tudo estiver sendo desenvolvido, porque o inimigo é um imitador, um copiador, e poderá fazer coisas que muitos possam desviar o olhar. Isso aqui também, mas tem coisas que não poderá imitar. Agora, tudo isso, ore bastante a Deus para que hoje Ele nos guie, porque o que desejamos é receber tudo o que necessitamos para que Deus nos use e sejamos instrumentos dEle nesta etapa, não em porção em uma porção, não em parte. Para nós é em toda a sua plenitude. Por isso você vê que quando ele fala o que vocês viram em parte, olha, isso será manifestado em seu poder absoluto. Agora isso é para quem? São para nós. Não existe mais ninguém. É para você, é para mim. Essa promessa, essa palavra, torne-a sua. E trabalhe para isso. Não estamos trabalhando aqui para ficarmos, estamos trabalhando para irmos. Porque essa é a promessa, que no fim do tempo Ele nos daria de si mesmo. De si mesmo. E o que é de si mesmo? De sua palavra, do seu ser. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas, veja, aquele Verbo se encarnou.
Essa carne, eu já estou entrando no dia agorinha. O que eu estive vendo ali? Uma coisa tão tremenda como da sétima dimensão passa a sexta e depois a essa dimensão de luz, tempo e matéria. Ou seja, que o que aconteceu com Jesus acontecerá com vocês. Acontecerá com você. Oh, bendito seja o Senhor para sempre. Isso é algo que vem diretamente da sétima dimensão, ou seja, que o que não aconteceu no princípio, que era da sétima à sexta e da sexta aqui, porque tivemos que vir, primeiramente tivemos que vir a essa dimensão e tomar um espírito desta dimensão, receber um espírito dessa dimensão e depois nascer de novo, obter esse espírito da sexta dimensão e nascer de novo. Então, vocês vejam que agora o que ele está fazendo em nós é o que estava suposto que fizesse no Éden. Se supõe que seria feito no Éden. Ele está realizando uma obra diretamente desde a sétima dimensão. Isso não dá vontade de sair correndo? Como um menininho quando sai assim, feliz e contente. Porque eu te vi, Senhor, e estou te conhecendo. Estou conhecendo o que tu estás fazendo comigo. Estou tocando a palavra. Estou me vendo refletido no espelho da Bíblia, a palavra. Aí eu estou. Olha o que tu estás fazendo comigo. É algo maior do que eu podia imaginar. Examine bem essa mensagem da Argentina. Ali tem muitas coisas que foram faladas. E eu vejo como Deus está nos movendo para essa linha, a da sexta-feira também, e a de ontem. Vejam vocês como da sexta-feira ele falou deste incensário. Peguem os seus incensários e coloquem fogo. Agora vejam o que é tomar a palavra e dar o sentido correto, colocá-la bem. Traz vida. Traz um resultado. Colocá-la mal traz morte. Veja, ali foi dada a oportunidade. Pega, está aí. Agora vamos ver por quem o Senhor está. Do lado de quem o Senhor está. Agora veja que tudo isso aconteceu também com os filhos de Arão. Eu não sei se isso foi antes. Creio que foi antes. Levítico 16 foi. E eu creio que número 16 também. Números 16 também foi o dos filhos de Arão. Foi depois? Foi depois. Aí, ou seja, que aí? Confirma aí. Porque vean ustedes. Porque vocês vejam. Eles eram filhos de Arão. Não se suponia que entraram em tempo que não era o correto. E não se supõe que entrasse em tempo que não era o tempo correto, o tempo certo. Agora veja, o mesmo que aconteceu com Datã, Abirão e Corá. Colocaram fogo estranho. Tinha a revelação que não era a correta. E a terra abriu e os engoliu. E lá os filhos de Arão morreram. Nas duas ocasiões estavam diante da presença de Deus. Agora vejam, foi antes ou depois? O dos filhos de Arão foi número 26 e o outro foi Levítico.
Depois coloquem aí a escritura depois aí. Coloquem. Agora, veja, quando eles desceram vivos, ao descer vivo ao céu, tem um lugar que o irmão William falou que devem ter tido uma transformação ali para se adaptar a esse ambiente ali. Vejam, mesmo assim vendo o que tinha acontecido, vejam, entram ao lugar santíssimo, vejam, mesmo sendo pessoas, porque eram da linhagem de Arão. Mas aí nos mostrou também o ensinamento que não podiam entrar todo o tempo. Agora vejam, aí quando eles desceram vivos, aí tem uma amostra do que acontecerá nesse tempo final, que entrarão vivos a grande tribulação. E também aí vemos que diz que a morte fugirá deles. Ou seja, será a mesma coisa. Adaptarão como adaptaram ali Datã, Corá e todos os seus seguidores ali. Diz que desceram vivos ao inferno. Ou seja, algo aconteceu com aqueles corpos. Mas isso já é uma outra linhagem. Agora, isso dos incensários. E o incensário é algo muito importante. Porque no Apocalipse capítulo 8 vemos que foi acrescentado às orações dos santos, foi acrescentado o incenso. E ao estar no lugar santíssimo, que é essa abertura do sétimo selo, nos encontramos em um tempo paralelo àquele tempo. E tem que tomar muito cuidado com a mensagem, a palavra. Esse é o terceiro desafio. Nesse tempo, o primeiro desafio foi no Monte Carmelo, o segundo desafio no Monte da Transfiguração e terceiro desafio, Monte de Sião, a Igreja do Senhor. E vejam ustedes que vocês vejam que depois disto, mesmo com tudo que Deus fez ali, aconteceu algo depois, aí mesmo já começaram a murmurar. Não estavam de acordo com o que tinham feito com Datã, Abirão e Corá. O que tinha acontecido com eles? Ou seja, que ainda restava um remanescente daquele grupo. Vamos dizer que ficaram. Vamos aproximar para lá e vamos ver o que acontece. Ele diz, reuniram lá os de Datã, Corá e Abirão, mas ficaram uns 2 ou 3 que disseram, não, eu vou ficar por aqui para ver o que acontece. Os mesmos que ficaram até o final, eles mesmos depois começaram a murmurar. E o que aconteceu com eles? Começou uma mortandade ali. Porque se Arão não tivesse corrido, Moisés disse, corre rápido. Porque o anjo está realizando esse trabalho. E recordem que o irmão Branham fala que a última morte foi morte espiritual. Isso representa essa fase final que estamos entrando. E recordem que a obra que esses anjos ceifeiros estão realizando é a obra da colheita, a separação do trigo e do joio. E aí tudo vai junto. E aparenta ser algo que, como dizer, não tem aonde agarrar. Mas o escolhido de Deus sabe
por onde a coluna de fogo vai iluminando nessas trevas e escuridão que está no mundo. É a única que sabe o caminho. Por isso não pode sair desta linhagem, porque vai se encontrar com o bolo de linha todo embaraçado, e cada vez mais embaraçado porque não tem luz. A luz que está nos iluminando é nada mais, nada menos que a luz da coluna de fogo. É a que vai conosco no caminho e é a que sabe o caminho. Agora, vejam como você pode ver algo bem peculiar, como Deus vai nos levando por certas linhas e vai movendo em certos temas e pula para o outro. Porém, mais claro, aí o escolhido capta o que está sendo falado. E como temos aí o escrito que podemos reler e escutar, e aí poderemos entender o que ele quis nos dizer em certos temas. Como agora, eu terminei de falar algo agorinha e ficou aí como que alguém fala assim, mas isso foi falado, e por que não fala sem uma vírgula, ou assim de uma forma... Eu mesmo procuro a maneira de tratar de falar, e às vezes eu mesmo digo, eu estou falando algo assim, mas é porque tem que ser assim. E isso é o peculiar do Espírito Santo. Ele tem o seu estilo. E ele vai mostrando a vocês, vai mostrando a mim como é que ele opera e como você capta isso. E você fala, bom, mas espera, isso como que eu não entendo isso muito bem? Mas, Senhor, eu creio. Eu creio com todo o coração. E talvez no momento aí você escuta algum outro áudio e, aqui, com razão. Tão simples estava aí. Agora, tudo o que Deus está realizando na América Latina e no Caribe é algo que foi prometido que ia cumprir. E damos graças a Deus que podemos estar vendo esse cumprimento e ser parte deste programa, o qual foi prometido que um povo receberia e seria parte desse programa. Vejam nessa mensagem que ele nos pregou, pastores vencendo o inimigo com o espírito do Deus de Israel, 8 de março de 2007, em Reynosa, Tamaulipas, México, diz. Essa terceira etapa poderá se manifestar em vários países, mas no momento que o reverendo William Branham foi levado para ver essa etapa manifestada, pois ele a viu em um lugar, mas não quer dizer que começará somente em um lugar. Poderá começar e ser manifestada em um país, ser manifestada em outro, e ser manifestada em outro, e em algum dos que for manifestada, cumprirá o momento que o reverendo William Branham foi transportado para ver a manifestação da terceira etapa. Então veja que como o Espírito Santo tinha mostrado a ele, como seria, e como Deus veio nos movendo, Deus tem ido nos movendo e nós temos estado em alguns lugares. E no que tiver que estar, estaremos, até que Ele me diga, até aqui. Então aí eu vou me deter. Mas vejam, a terceira etapa é a palavra. E onde quer que a palavra estiver, estará velada. Consequentemente, a terceira etapa está viajando pela América Latina e o Caribe, e pelo mundo inteiro.
Quando ele veja essa terceira etapa manifestada, quando ele viu, o tempo já estava bem avançado. Ou seja, que já fazia tempo que essa terceira etapa estava se manifestando. Ou seja, que vejam, no sentido normal, no sentido comum, quando a ressurreição vier a acontecer e venham todos que estiverem na sexta dimensão, sem mencionar todos os atos, fases e etapas que vai acontecer antes, quando eles vierem, e vejam o Dr. William Souto Santiago em seu corpo jovenzinho, que já sabemos como virá, já temos a foto, virão os da nossa era que partiram, os que partiram da nossa era virão o irmão Branham, virão os da mensagem do irmão Branham que estão lá, virão todos os mensageiros com seus grupos. Quando vierem, 30, 40 dias e iremos. Onde está o tempo que essa manifestação leva sendo operada pelo Espírito Santo no meio do povo? Se fazia tempo que estava sendo manifestada, então como vão poder cumprir essa promessa em alguém que já se foi? Vejam, por isso que até as crianças entendem mais do que até mesmo ministros que levam anos na mensagem. Nem sequer que Deus lhes permita que, pelo sentido comum, entenda isso, porque é somente para os que serão transformados. E poderá ser falado palavras claras e contundentes e com evidências e tudo, e não poderão crer. Porque isso é por eleição divina, isso é predestinação. Aqui não é do que quer nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Quando ele veja essa terceira etapa manifestada, quando ele viu essa terceira etapa manifestada, o tempo já estava bem avançado. Ou seja, que já fazia tempo que estava sendo manifestada essa terceira etapa. Não era o começo. Quando ele chegou ali para ver, não era o começo. Porque para chegar a essa parte culminante que ele viu, tudo deve ter começado de uma forma simples até chegar ao topo, chegar à parte culminante, à parte final, onde ele viu. Ou seja, que tudo isso que estamos vendo e tocando hoje é a trajetória àquele momento do cume, da finalização que ele viu. Somos parte disto. Isso aqui é parte dessa fase. Isso que estamos palpando hoje, tocando nessa manhã, que agora já ficou na história, o que ficará escrito nos livros de memórias. E ali ele não viu o final, senão que ele viu o que estava acontecendo ali, e não se sabe quantos dias isso estava acontecendo e quantos dias mais estaria acontecendo naquele mesmo lugar, porque ele disse que a fila de oração era muito grande, ou seja, que as pessoas que não puderam ser atendidas naquele momento, então no outro dia tinha que continuar e assim por diante. Aí já está nos dando certas chaves para nós, que tudo irá se desenvolvendo e irá chegar a essa etapa onde talvez teremos que descansar um pouquinho e continuar no outro dia. Tudo isso irá entrelaçando pouco a pouco. Porém, o primeiro que Deus está realizando é o mais importante, que é revelar a palavra, que é a fé do rapto. Isso é o maior que ele está fazendo hoje. E ainda que se vê assim, simples, mas recordem que quando Deus fala, e quando Deus fala de algo grande, ele sempre cumpre em simplicidade. Ou quando Deus promete algo grande, ele sempre cumpre em simplicidade. Agora recordem que isso, na sexta-feira, na mensagem da sexta-feira, foi que ele disse que isso será para os que serão transformados. Eu creio que nesse parágrafo disse, será para os que estarão assentados ali, algo assim fala.
Ou seja, que por isso ele avisou em muitas mensagens, ele avisou em muitas mensagens, se conectem, porque você poderá estar sentado no lugar onde está sendo realizado, mas também poderá estar sentado, estando conectado, sentado, conectado e vendo tudo. Página 1470 foi a da sexta-feira. Até mesmo a grande capa catedral é uma promessa para os que serão transformados. A grande capa catedral é uma promessa para os que serão transformados. E aí você está incluído. Aí você tem que dizer, eu serei transformado. Consequentemente, o cumprimento do que tu prometeste realizar no cumprimento da visão da capa é para mim. A grande capa catedral é também uma promessa para os que serão transformados, é uma promessa para os que estarão sentados ali recebendo a palavra. Sentado onde? Como foi? Sentados ali e conectados ali. Vejam, escutam isso. Aí poderá dizer que têm ouvidos de lagartixa, que entra por um lado e sai pelo outro. Entra e não causa nada neles, não produz nada deles. Quando você é um atributo de Deus, a palavra pega na sua alma. E quando a palavra chega na sua alma, se você estiver dormindo com isso, isso aí é um clarão que o desperta e o larga de dia, vê? Aqui temos esse ditado, ficou de dia. Mas um dia bonito. Desse dia novo, desta nova dispensação, a dispensação do reino. Mas vejam, tudo isso ali, para muitos não ocasiona nada, mas para nós sim. Os irmãos nos enraizamos. É uma promessa para os que estarão sentados ali recebendo a palavra e recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. A qual já estamos recebendo. Na qual já estamos recebendo. Então vejam o que é a obediência ao Espírito Santo. Se obedeceres ao Espírito Santo se obedeceres ao Espírito Santo e ao que Ele nos falou, se obedecer ao Espírito Santo e o que Ele nos falou, você vai receber. O que foi falado, você vai receber, porque você está sentado aí, e não somente no lugar, mas em todos os lugares que estiverem conectados com a grande carpa catedral, e onde quer que a terceira etapa estiver, você é um dos que será transformado. Isso não tem quem impeça você, quem tire de você. Isso é assim, diz o Senhor, e ponto. Aí se cumpre a palavra de que ninguém os arrebatará das mãos do meu Pai. Ou seja, você estará aí e nunca, jamais poderá sair daí. Nem pai, nem mãe, nem principado, nem potestade, nada poderá separar você. Ou seja, nada poderá impedir. Veja, nem você mesmo. Como caiu isso a você? Nem você mesmo poderá impedir você ser transformado. Deus te moverá e fará tudo possível para que você se encaminhe. E mesmo que receba alguns golpezinhos, manco, porém com as bênçãos, você é um predestinado, um eleito de Deus. E nada e ninguém poderá tirar isso de você. Temos que conhecer quais são as promessas para o nosso tempo e, junto à nossa congregação, trabalhar em prol da materialização dessas promessas. Aí, para o cumprimento dessa visão da carpa ou catedral, Deus terá uma grande vitória no amor divino a favor de todo o seu povo e, consequentemente, a favor do reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. E terão ministros que estarão trabalhando nesse programa a favor deste programa. E, consequentemente, serão ministros que estarão vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Ministros e seu povo, o povo de Deus. O povo que Deus permitiu os ministros pastorear. Ministros que estejam alinhados com a palavra. Com o Espírito do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O Espírito Santo é o que está nos dando a vitória e é o que nos dará a vitória.
Portanto, el espíritu del Dios de Israel é o Espírito do Deus de Israel en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, su programa realizando o seu programa, nos dará e é o que nos dará victoria en el amor divino. essa grande vitória no amor divino. Ha sido para mí un privilegio. Bem, para mim foi um grande privilégio poder estar com vocês nesses momentinhos, nessa manhã. Ya se está metiendo la neblina. Já está entrando a neblina. Aqui, quando está no lugar alto, aí vê como um lençol. Vean, él vio un valle, Vejam, ele viu um vale, él vio un río, ele viu um rio, él lo vio a usted, ele viu você, me vio a mí. ele viu a mim. Oh, tengo, Ele disse, por fin, dice, tengo un tabernáculo. por fim eu tenho um tabernáculo. Tu Aí lhe foi dito, não, mas esse não é o seu tabernáculo. de otro. Esse é de outro. Le dice, ¿de quién será? E disse, de quem será? Ya sabemos de quién Já sabemos de quem é. es. Es de este instrumento que Dios ha levantado en É medio del desse pueblo, instrumento que Deus levantou no meio do povo. de vuestros hermanos. Um de vossos irmãos. Y gracias a Dios que fue así. E graças a Deus que foi Gracias a assim. Dios que lo cumplió de esa manera. Graças a Deus que ele cumpriu desta De una maneira. forma tan sencilla Em uma forma tão simples, no comum, que cada uno nos conocemos que cada um de nós nos conhecemos y los que no conocía de los diferentes países. e os dos diferentes países que não conhecia, llevándome por todos los lugares. ele fez eles me conhecer, me levando por todos os lugares. E os que nasceram pelo caminho, agora eu estou indo conhecendo-os. De forma tan sencilla. Deus cumpre de uma forma tão simples Estamos agradecidos a Dios que lo por ha isso estamos agradecidos a Deus de que Ele tenha feito assim. hecho. Para mí un privilegio Para mim foi um grande privilégio estar aqui por la actividad de hoy. e ore bastante pela atividade de hoje, Grandes bendiciones. onde esperamos grandes Su bênçãos palabra y que Él nos por muestre meio de Sua palavra todo lo que e que Ele nos mostre Él nos desea mostrar. tudo o que Ele deseja nos mostrar Ese Espíritu Santo sobre o que é esse Espírito Santo en el alma, na alma, lo cual, si no está en el alma, que se não estiver na alma, no va a producir não irá aquello para produzir lo cual tiene que estar aquilo esa señal aplicada allí. para o qual esse sinal terá que estar aplicado ali. Estuve tarareando un Eu estive cántico tarareando um cântico en uno de los viajes. em uma das Yo viagens, grabé así en el celular. sussurrando um cântico em uma das viagens. E eu gravei no celular e à noite eu passei 11 o 12. como às 11, 12, passei Gabo, como le dicen. a Gabo, como falamos, Gabriel. Y lo preparó ahí rapidito. E ele preparou rapidinho aí. No sé si hoy nos dé chance Eu não sei se hoje vamos de entonar ese corito. ter a oportunidade de entoar esse corinho, esse cântico. Ahí se hablaron ciertas cosas. E aí foram faladas certas coisas, vejam. Está Casualidad que hoy. alinhado com hoje. Que casualidade que hoje No había contestado él porque estaba trabajando y después ele não como tinha a las respondido 12 que porque estava trabalhando. E eu creio que como às 12 que foi, logré llegar, ele disse, estaba ocupado, pero agora que eu consegui chegar, eu estava ocupado. E ele preparou rapidinho. sencillo, É pero simples, la letra mas a letra tiene mucha revelación tem ahí en muitas revelações ali, naqueles poucos versos. eso. Hoy nos dirige a cantarlo. Pues, E se hoje ele nos dirige a cantar, estaremos cantando esse corinho. É curtinho. Bem, Si sigo lo pongo. No, se continuar eu vou colocar, mas vamos deixar en el momento que es, que sea. no momento que for. Mira, está diciendo, mira, todavía tenía marcado ahí, es que me Veja, traje. eu tinha marcado aí, Miren, hoy vejam, hoje yo iba a grabar. e eu ia allá, gravar ahí en el cuartito mismo, aí mesmo no quartinho, porque tenía todos los libros y tenía este porque eu tinha para hablar todos algo os ahí. livros e tinha esse para falar algo aí. Pero si seguimos así, ya Essa mensagem, viendo el tiempo. se continuarmos assim, o tempo E vai não passando, vem, tocamos. e não Este es el tocamos. mensaje, ¿cómo puedo vencer? Essa é a mensagem, como posso vencer. Aquí lo tengo en inglés también. Aqui eu tenho em inglês também. Y es tremendo lo que hay ahí. E é El tremendo tema o que de tem hoy aí. es O tema de hoje Cristo y su iglesia venciendo. é Cristo
e sua igreja vencendo. Entramos ahí, Não, se entrarmos pero aí, iba a grabarlo, mas eu ia gravar, como ahí tengo todo, porque como eu tenho, es aí más eu tenho fácil, tudo, então para mim é mais pues, fácil tener todo ahí lo que voy a leer. ter aí Si no, tudo que eu vou tendríamos ler. que Senão tener teríamos una que mesa ter uma aquí, mesa entonces aqui, se va a convertir então isso já iria se en una converter actividad y no una plática, em un uma saludo. atividade, não uma Parece conversa, que uma quizás saudação. vengan algunos audios, Talvez lo vocês hacemos así, o vão ver alguns áudios que vamos fazer quizás sea assim, el audio ou grabado talvez y que seja um áudio no se gravado hable quizás de algún e tema, pero não fale talvez de algum era lo que tema, él nos guió a hacer. mas foi o que Nosotros recibimos Ele nos guiou a fazer e nós receberemos da forma que Deus trouxer. O importante é receber da forma que vier. Por eso él decía muchas veces, Por isso, muitas vezes ele dizia, vamos en ese dizer, momento, cuando él lo naquele habló, momento ali, quando ele falou, ele pudiera disse, quitarme del se eu medio. pudesse sair do Mire, meio, irmão Branham, veja o irmão hasta Branham, eso sentía por amor até a su pueblo. isso ele sentia por amor a seu povo. E é o mesmo amor que eu sinto. Se eu pudesse me tirar, Y que solamente sair do escucharan meio, o e leyeran que la escutassem somente ou lessem somente a palavra, alguien, por uno, por alguém, quizás por um que pueda talvez tropezar en algo. possa tropeçar Aún em assim, algo, Deus lo mesmo hace. assim Deus faz. El amor Vê? de Dios. O amor de para Deus su pueblo. para com o seu povo. Lean ese párrafo. Recuerdo Leiam que esse este parágrafo. Eu me lembro, lo leímos hace poco, não me quizás lembro que qual no tema fue. foi. Nós lemos há pouco nesses estudos Decía, anteriores, ya estaba, onde ele dizia, escuchen la cinta, se você escutar a fita, si aí yo pudiera você vai ver salirme del medio, o desespero que com o no qual me ele falava. miraran. Se eu pudesse sair do meio e que não olhassem para mim, que hay una agora promesa vejam ahí, que tem uma promessa aí no quartinho, donde él también habló. onde ele Mi falou voz também, saldrá por las bocinas. a minha voz sairá pelas caixas de som. Agora, tudo isso, Puede ya estar cumpliendo, tudo isso poderá já estar cumprindo parcialmente, se cumpliría e más se adelante. cumpriria mais adiante totalmente. Pero ya podemos decir que se está cumpliendo. Mas já podemos dizer que está cumprindo. Podemos dizer que já está cumprindo. Bem, Ya, ahora sí, estaba diciendo después, agora me sim, acuerdo, eu estava pero falando, ahorita, si acaso lo pone, ¿ah? Está bonito, ¿verdad? El tema es lo de... o tema, qual é o tema? ¿De qué mensaje? De qual mensagem foi? Ese de ya salido el sol, fue. Essa é de já sair do sol. Ah, mas foi na Argentina que eu creio que lemos. Se eu posso, se eu pudesse sair do meio para que assim, não, nem pensem em William Branham, que vocês nem pensem em William Branham, até que possamos ver a Jesus glorificado entre nós. Vê? Porque não era William Branham, não era Paulo, não era Irineu, não era Martim, não era William Branham, não era o Dr. William Souto, não é José Benjamin, é o que está detrás. Por isso ele dizia, se eu pudesse sair do meio para que não vissem William Branham, e que somente vissem a Ele glorificado, porque toda a glória e toda a honra é Ele, é para Ele, tudo é Ele. Nós não, somente somos seus agentes, seus embaixadores, seus instrumentos, mas Ele é o que realiza a obra, Ele faz a obra, a Ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. O Espírito do Deus de Israel, que é o Espírito Santo, dando-nos a vitória final. Esse é o tema para essa ocasião. Bom, que Deus abençoe e os guarde e bom proveito a todos e cada um de vocês. Deus os abençoe.